Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Que bom, né? A gente poder estar aqui louvando o Senhor, gratos a Ele por tudo que Ele já tem feito, como a gente acabou de cantar, porque de fato dependemos dele, né? E somos gratos por isso. Eu queria pensar um pouquinho com vocês nessa noite sobre exatamente isso, né? O fato da gente estar aqui nessa noite de domingo, reunidos. Não sei se você já parou para pensar nisso alguma vez na sua vida. Talvez nesses últimos tempos, em função até de tantas coisas que a gente tem visto e ouvido, pode ser que você em algum momento se questionou, né? Por que igreja? Por que deixar o conforto do meu lar? Por que sair da minha casa para me reunir com pessoas que são estranhas, que eu não conheço? Por que me relacionar com pessoas que não são da minha família, do meu convívio social? Por que dedicar tempo, né? Por que, como a gente fez ontem, né, pastor? Dedicar uma parte do sábado para estar juntos aqui, tratando das questões da igreja, ou ensaiando para apresentar uma peça, ou a equipe de louvor que para estar aqui no domingo à noite também teve que separar um tempo da vida deles para estar juntos ensaiando. Por que tudo isso, né? Faz sentido isso? Faz sentido isso hoje em dia, né? Nessa pós-modernidade nossa, onde tudo é tão individualista, né? Onde você pode ter, de repente, uma palavra, um consolo, uma exortação na palma da sua mão, às vezes, né? Você abre o YouTube e você vai achar muitas coisas boas, mensagens edificantes, muito boas, mas é preciso ter muito cuidado, porque você também vai achar muita coisa ruim, né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco juntos sobre isso, né? Por que igreja? Vamos, antes de mais nada, vamos orar e pedir para que o Senhor nos conduza, né, durante esse período. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus, o amado dos nossos corações, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui, Pai, pela graça do Teu Santo Espírito que habita em nós. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco, porque o Senhor já está aqui. E que o Senhor fale aos nossos corações. Nós já louvamos, nós já te agradecemos por tudo que és, por tudo que tens feito nas nossas vidas, mas queremos agora, Pai, te ouvir falar. Fala conosco, fala comigo, Senhor, fala através de mim, Pai, para a honra e glória do teu nome, e aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, à nossa vida, ao nosso proceder, ao nosso caminhar contigo a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, pode passar os meus olhos aqui. Eu queria fazer assim uma pequena volta pela história para a gente compreender um pouquinho, né, sobre o porquê da igreja. Eu gosto bastante de história, né? Porque eu entendo que conhecer os acontecimentos do passado ajuda a gente a compreender muita coisa no presente e também a projetar o futuro, né? A aprender com os erros do passado, ver aquilo que é bom, que foi bom, que edificou. Então, eu acho importante a gente ter esse cuidado também de aprender um pouquinho sobre aqueles que vieram antes de nós e que fizeram com que a gente chegasse até aqui, né? É interessante assim a gente pensar, quando a gente traz essa perspectiva para a igreja do Senhor, como um movimento tão periférico ali, né? Um movimento, se a gente pensar, que nasceu na periferia do mundo, né? Porque Jerusalém, Nazaré eram a periferia do mundo, né? O mundo naquela época era Roma. Roma era a capital do mundo e era a grande cidade onde as coisas aconteciam, onde as decisões eram tomadas, e era a cidade que dominava, né? E como pode um movimento que começou com um carpinteiro que veio assim, pensa, né, se fosse aqui no Brasil, que veio lá de uma cidadezinha do interior, tal, e esse movimento tomar a proporção que tomou
e chacoalhar o mundo como chacoalhou, mudar a percepção da vida, da realidade, mudar o pensamento ocidental e chegar até os nossos dias, mais de 2000 anos depois. Vocês sabem que por aquele período mesmo, muitos movimentos também começaram por ali, por aquela região, movimentos messiânicos, né? Mas nenhum prosperou. Então, assim, algo de diferente com certeza tinha naquilo, né? Então, assim, muito, para mim, é muito, gente, assim, queima o meu coração perceber como pode algo que começou tão simples, tão humilde, tão pequeno, com tão pouca gente, 12 pessoas que Jesus escolheu, chegar até nós hoje e nós sermos bilhões de cristãos no mundo, né? Então isso não pode ser algo humano, né? Foi algo muito transformador. Além do mais, Deus também se manifesta, né, ao longo da própria história humana. Então, ele não simplesmente mandou o seu filho e deixou que a gente ficasse solo aqui, né? O próprio Jesus disse, né, que o Espírito Santo viria para nos consolar e para nos guiar por esse caminho. Então eu queria ler esse texto que está em Gálatas 4, né, de 4 até 7, que diz assim: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama Abba. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Amém? Então nós somos herdeiros com Cristo, né? Herdeiros das promessas do Senhor. Pode passar. E Deus tem um plano, né? Dentro dessas suas promessas, ele tem um plano dentro da história. Primeiro, é importante a gente perceber que existe um propósito divino na igreja, né? E a igreja é parte desse plano de Deus, de redenção. Não é só uma organização humana. Talvez, né, se fosse apenas uma organização humana, a igreja já nem existiria mais hoje, né? É claro que eu não tenho aqui a pretensão de esgotar o tema, né, do ponto de vista nem histórico, nem teológico. Eu não tenho nem o tempo, que acho que isso ia durar alguns anos, e muito menos a capacidade para isso, né? Mas a minha ideia aqui é chamar a atenção para a grandeza, para a beleza, né, de tudo que Deus fez, e para o poder de Deus agindo no meio da sua igreja. Amém? Então que a gente possa estar pensando sobre isso nessa noite, né? Se por um lado, irmãos, a gente pode ficar assustado e preocupado, né, em ver quantas coisas têm acontecido no meio das igrejas ultimamente. E, de fato, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Muitas coisas têm sido feitas em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Uma vez eu já vi alguém falar sobre você pode estar fazendo a obra de Deus sem Deus, né? Então, a gente tem visto muita gente fazer a obra de Deus sem Deus e muita gente usando o nome de Deus em vão. Então, por um lado, a gente fica preocupado com isso, até porque isso, de fato, traz consequências, né? Isso traz o afastamento de muita gente. A gente tem visto, nos últimos anos, um movimento que tem crescido, que é o movimento dos desigrejados. E eu tenho muito cuidado ao tratar desse assunto, porque eu já vi muita gente apedrejar um desigrejado, sabe? Essa pessoa nunca teve fé, nunca foi convertido, tal, se saiu é porque já não era. E infelizmente a coisa não é bem assim. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas feridas, as suas marcas, e por conta de tantas coisas que têm sido feitas em nome de Deus, mas não
por meio do Espírito Santo de Deus, muitas pessoas têm se decepcionado, têm se entristecido a ponto de abandonar o convívio, né? Eu não digo que essas pessoas abandonaram a Deus, elas abandonaram o convívio com uma igreja local. Mas, por outro lado, também eu não posso dizer que isso seja algo natural, algo que a gente possa tratar como, é assim mesmo, é um mundo pós-moderno, daqui para frente vai ser assim, cada um vai se encapsular ali na sua casa e vai ter o seu relacionamento com Deus, como alguns querem até fazer crer. Então, assim, a gente vai ver ao longo, né, desse nosso período que Deus tem um propósito para essa nossa união aqui, né, para essa nossa congregação, né, de congregar, de estar juntos, né, de estarmos em unidade, né, adorando ao Senhor, clamando a Ele, orando uns pelos outros, exercendo os nossos dons. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, e nós, como igreja, temos, graças a Deus, nós temos tido esse cuidado aqui, né, de não misturarmos, né, certos assuntos, certos posicionamentos até pessoais, que podem levar o irmão a tropeçar, que podem levar o irmão a pecar. Eu vou dar um exemplo, que é uma coisa que está muito em voga e que esse ano podem se preparar, porque acabou a Copa do Mundo, né? Então, agora vem, né? Que é a questão da política. Então, a gente está vivendo um fla-flu grande, né? A gente estava até ali na porta, a gente estava comentando, né, que dependendo do que você disser, você vai ser taxado ou de um lado ou do outro. Já aconteceu comigo as duas coisas, ser taxado tanto de um lado quanto do outro. Isso é meio difícil, né, porque ou você tem um lado ou tem outro. E é natural. Eu acho natural que você tenha um posicionamento político e é legítimo. Nós somos cidadãos desse mundo também. Mas antes de sermos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. E a nossa pátria final não é aqui. Então a gente pode e deve participar, né, da vida pública, não tem problema nenhum nisso, mas a gente precisa sempre manter a prioridade das coisas, né? Se eu for ferir o meu irmão, se eu for condenar o meu irmão por um posicionamento que é diferente do meu, é melhor que eu não faça isso. É melhor que eu me recolha, é melhor que eu converse com Deus e coloque isso diante de Deus para que Deus me dê a perspectiva do reino dele, não desse reino. A perspectiva do reino de Deus é muito diferente da perspectiva desse mundo. Amém? Então, nós como igreja precisamos sim tomar esse cuidado. É um cuidado de carinho, de amor para com o nosso irmão. Se a gente não... Tem um versículo e tinha uma música que dizia, né? Que se alguém, como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se não pode amar alguém que está com ele todo dia e todo dia a gente vê, alguma coisa assim. Então, assim, como eu posso dizer que eu sou um servo do Senhor, que eu amo ao Senhor, e eu saio por aí atirando nos meus irmãos, né? Então, isso não é bom que seja assim. Então, a gente não deve misturar essas coisas. A gente precisa tomar cuidado, né, se acautelar também, porque de fato, infelizmente, tem muitas... Às vezes a gente fica meio que na nossa bolha até, né? Assim, a gente fica na nossa comunidade, na nossa igreja, e a gente não está muito por dentro do que está acontecendo no mundo evangélico por aí. E como eu tenho familiares que são de outras denominações, que moram em outras cidades e tal, então a gente tem contato e às vezes eles me contam algumas coisas e a gente vê também. Eu preciso dizer, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? E tem muita maluquice por aí. Tem muita gente mal intencionada de verdade. Tem muita gente enganando os outros em nome de Deus. Então é necessário que a gente se fie nas escrituras, né? Que a gente seja de fato bereano, como Paulo elogiou ali os bereanos, porque eles, tudo aquilo que Paulo falava para eles, eles iam analisar nas escrituras. E olha que era Paulo, né? Então, os caras eram até chatos, né? Porque assim, poxa vida, Paulo tá falando com você, não, peraí, Paulo, segura aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí.
Então, assim, mas é preciso que a gente tenha essa consciência e tenha esse discernimento no Espírito Santo, né? De buscar na palavra, e não apenas porque alguém que muitas vezes tem uma eloquência, tem uma capacidade, né, de convencimento ali, e pode te levar a um erro, pode te levar a um engano. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, né? Pode passar, por favor. Então, assim, a natureza da igreja, né? Tem 2 versículos que eu destaquei. Em Mateus 16:18, o próprio Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda em Mateus 18:20, ele nos chama, né, justamente a essa convivência, e ele faz uma promessa, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então aí, ao mesmo tempo, a gente tem, né, uma admoestação, né, um chamamento e uma promessa, né? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles. Então Deus está no nosso meio, amém? É interessante que até aí Jesus não estava se referindo a templo físico. Pode passar, Mateus, por favor. Jesus não estava falando de um templo físico quando ele fala da minha igreja, né? Ele estava ensinando sobre a gente se reunir no nome dele. Não necessariamente em um lugar, mas estarmos reunidos no nome dele. Jesus é o verdadeiro arquiteto e o cabeça da congregação. Ele também destacou a sua presença na nossa comunhão, como está aí, né, em Mateus 18:20. Então, outra coisa interessante é que, ao contrário de outros personagens históricos que fundaram religiões, Jesus não veio para fundar uma religião, né? Ele, na verdade, ele não sistematizou um código, né? Jesus não escreveu nada. Não tem nenhum livro da Bíblia que foi escrito por Jesus. Já pararam para pensar nisso? É interessante, né? Jesus não escreveu nada. Normalmente, as religiões são fundadas por alguém que deixa, né, algo escrito, documentado. Jesus, diferentemente, não fez isso. Porque, na verdade, ele é a própria razão de ser, né? O que ele fundou foi ele mesmo, né? O fundamento é ele. Então é bem diferente, né, de outros personagens aí históricos, né? E aí a gente tem Cristo como fundador, ele é a base e o fundador da igreja, né? Que resiste às adversidades pela sua autoridade. A igreja resiste, né, às adversidades. Ele também chama, né, a igreja à comunhão, né? Então a comunhão entre nós é essencial, formando uma comunidade transformada que vai além dos templos físicos, né? A presença de Jesus está garantida, como a gente acabou de ler no texto de Mateus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. E a gente também tem a importância, né, de estar congregando. Porque congregar significa integrar a obra de Cristo, e até que ele venha. Amém? Então a gente precisa congregar até que Jesus venha. Pode passar, Mateus, por favor. E aí, a gente vai passando um pouco, né, pela história da igreja, que é uma coisa interessante da gente perceber, né? Como Deus sustentou, né, a sua igreja. Então, no começo, a gente tem Jesus, os 12, e eles vão pregando. Aí Jesus é crucificado, ressuscita, e a igreja segue com os apóstolos. Dos apóstolos começa uma perseguição. Aí Paulo participa dessa perseguição, ainda como Saulo. E ao se converter, Paulo passa de perseguidor a perseguido e a um divulgador ferrenho, né, do evangelho de Cristo. Então Paulo espalha o evangelho.
e a igreja começa a crescer, a tomar corpo. Depois que após a morte dos apóstolos, né, a igreja vai ter um período em que ela, até com o próprio crescimento, por uma questão de organização, ela ordena, né, bispos, presbíteros, diáconos, isso já lá pelo século II, III, e a igreja vai avançando e sofre as perseguições. E aí, por se recusarem a cultuar, né, tanto o imperador romano quanto os deuses da época, os cristãos enfrentaram perseguições severas, né, muitos perderam as suas vidas nessa época, e o crescimento da igreja durante esse período, né, deu origem a uma frase que ficou conhecida, né, que a igreja crescia sobre o sangue dos mártires. Então, na medida em que a perseguição aumentava, ao invés de abafar aquele pequeno movimento, lembra, que nasceu, né, lá numa periferia, esse movimento ia crescendo, crescendo e crescendo. Aí, com o imperador Constantino, no ano de 313, né, depois de Cristo, ele concedeu a liberdade religiosa, e só aí que a gente começa a ter os primeiros templos, né, os templos de fato cristãos. E aí, continuando a história, né, Deus agindo na história, agindo no meio, né, do seu povo, agindo no mundo, a gente tem a igreja medieval. Dentro desse período, a gente tem dois movimentos bastante significativos, né? Um é a patrística, né, que eram aqueles que se propuseram a registrar as bases doutrinárias, né? E a escolástica, que buscou conciliar a fé e a razão, né? Daí surgem as primeiras universidades do Ocidente, né? Foi um movimento bem importante. Só que, assim, como todo movimento, eu falo que a igreja, ela é o corpo de Cristo formada por homens, né? Então, enquanto o corpo de Cristo, ela é perfeita. O problema é a segunda parte. Aí, por exemplo, nessa época da escolástica, eles começaram a ter umas discussões bem loucas, assim, sabe? Como eram pensadores, o problema do pensador é ele pensar demais mesmo. E uma das discussões que eu nunca esqueço é que eles chegaram num ponto tal de entrar assim em assuntos tão viagem, que chegou-se a discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Então, assim, mas isso é natural. Então, assim, quando a gente hoje pode olhar para a igreja e pensar, né, até de uma certa forma ficar um pouco desanimado, mas a igreja tem tanta coisa estranha e tal, e tanta coisa que está acontecendo, e que que não me parece um mover de Deus. Saiba que isso também não é assim uma novidade, não, né? Isso, ao longo da história, essa igreja que é formada por homens, ela é imperfeita, mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus age mesmo apesar de nós, né? Ele age em nós, apesar de nós. E é impressionante, assim, eu confesso para vocês que eu fico embasbacado, né, de ver como Deus agiu ao longo da história na sua igreja, por meio de tanta gente, tantas pessoas que foram alcançadas e que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo trabalho desenvolvido pela igreja do Senhor, né? Então, assim, Deus poderia fazer isso sem intermediário. Ele não precisa de intermediários. Mas ele escolheu homens e mulheres que falham, homens e mulheres que têm suas fraquezas, homens e mulheres que tropeçam, mas homens e mulheres que compreenderam o ato de amor que culminou, como a gente leu, na plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus ao mundo. E que, por compreender esse ato de amor que supera qualquer expectativa, fazem a obra, né? Fazem a obra de Jesus ao longo da história. Aí, passada essa fase, a gente teve a Reforma Protestante, que gerou uma contra-reforma, e tudo isso serviu, de alguma forma, para
manter essa chama acesa, né? Mesmo em meio ao caos, muitas vezes, Deus sempre deu para a sua igreja uma saída para que a gente voltasse, retornasse para o caminho, né? E aí, mais recentemente, a gente tem, né, as missões, os movimentos pentecostais e neopentecostais, a igreja contemporânea, né? Então, assim, é importante a gente deixar ter isso em mente, né? Que para que a gente chegasse até aqui, para que nós hoje alcançássemos o conhecimento do Senhor, para que nós hoje tivéssemos a palavra de Deus à disposição para nós, muita coisa aconteceu ao longo da história. E Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Deus, na verdade, ele se relaciona com o homem através da história, ele permite que muitas coisas aconteçam ao longo da nossa história, né? Tanto ao longo da história, dessa grande história da igreja, que já vai aí mais de 2 milênios, quanto também na história de cada um de nós. Então, a gente trazendo isso para aplicação nas nossas vidas, cada um aqui tem a sua história, cada um tem as suas histórias, cada um tem os seus altos e baixos, né? Os seus picos e vales. Mas Deus, em todos os momentos, ele está com a gente. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais sombrios, mais escuros, ele está com a gente. E basta que a gente clame por ele, basta que a gente confie, tenha fé nele, que ele vai sempre ter a última palavra em tudo. E sempre lembrando que o nosso destino final não é aqui, né? Ele tem algo preparado para nós que a gente não consegue nem imaginar, né? Não sei se você, como eu, já pensou nisso, né? Assim, como é que vai ser, né, na eternidade? Como é que vai ser quando a gente já não tiver mais nesse corpo limitado, nessa terra que, né, que tem coisas boas e coisas ruins? Como vai ser isso, né? Como vai ser passar a eternidade? Às vezes eu me pego pensando assim, pô, estranha essa coisa também de você não ter fim, né? Você vai ter eternidade, vai ser sempre, né, assim, aí a nossa natureza humana boba, né, assim, pô, mas será que não vai ficar monótono uma hora, não, né? Claro que não, né? Deus é extremamente criativo, né? E então, assim, a gente sabe que não. Aqui. A morte e a ressurreição de Jesus é o fundamento maior da nossa fé, né? A ressurreição de Jesus é o núcleo da fé cristã, confirmando sua identidade divina e o poder da sua mensagem. Em 1 Coríntios 15, 17, Paulo diz, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, assim, o que diferenciou esse pequeno movimento que nasceu na periferia de qualquer outro movimento já surgido na face da terra é exatamente a ressurreição de Cristo, né? Ele foi o único que ressuscitou. Então, a nossa fé, ela está baseada na ressurreição dele, né? E aí, a gente também, como fundamento da fé, né? A gente tem o perdão dos nossos pecados, né? Assim, Deus é o único que tem o poder para perdoar os nossos pecados, né? E a ressurreição oferece a esperança futura e a motivação para a perseverança na fé dos cristãos. Como impacto, né, histórico e espiritual, a mensagem da ressurreição impulsionou o crescimento da igreja, mesmo em meio a perseguições e desafios, e continua impulsionando até hoje, né? Porque até hoje a gente sabe que existem perseguições, que existem desafios. Ainda hoje pela manhã eu ouvi um testemunho, né, de um missionário, um pastor, na verdade. Ele pastoreia uma igreja na Alemanha. E aí ele estava dizendo da dificuldade que existe na Europa Ocidental hoje, né? Ele falou que a igreja dele era uma igreja muito pequena, uma igreja já centenária e mais pequena, disse que o culto de domingo não passava ali de 30 pessoas, mas aí um belo dia eles receberam um refugiado
E aí, esse refugiado, eles cuidaram dele, eles, né, assim, acolheram, enfim. Aí, esse refugiado, no outro domingo, trouxe mais 2 ou 3 refugiados. Aí, no outro domingo, esses outros 2 trouxeram outros 2 ou 3 refugiados. E hoje, eles têm uma igreja enorme, cheia de refugiado, e eles fazem um trabalho com refugiados. Aliás, eles fazem um trabalho que não é só, é um trabalho que alcança refugiados de vários países. Ele estava falando, uma das coisas que ele falou que me chamou bastante atenção foi que eles têm carros blindados na Ucrânia para as pessoas têm lá como se fosse um 0800 lá, né, um telefone que, assim, se a guerra chegar muito próxima, principalmente quem é idoso, quem tem dificuldade de mobilidade, essas coisas, que eles mandam o carro lá para buscar as pessoas para tirar daquela zona de conflito mais eminente. Então eu achei, assim, fantástico, né, assim, e vejam como Deus ainda usa a sua igreja. E como a gente também precisa tomar cuidado para não ficar muito até pessimista, né? Às vezes a gente ouve tanta coisa, tanta bobagem que é dita em nome de Deus e tal, e a gente pensa, mas a igreja virou isso, né? Tal. Não, meu irmão. Não, minha irmã. A igreja não virou isso. A igreja de Jesus continua ativa, continua trabalhando e continua transformando a vida das pessoas. Amém? Pode passar, por favor. Bom, Atos 1:8 diz, né, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pode passar. Bom, na verdade eu já me adiantei, né, e já falei um pouco sobre isso, que a igreja nasce nas casas, nas comunidades, então é um início humilde, pequeno. Ainda ontem, acho que ontem, a gente conversando aqui, eu falei isso, que tem um pastor que eu gosto muito dele, que ele diz isso, né? Assim, que Deus não despreza os pequenos começos. Então, muitas vezes a gente, quando vai começar alguma coisa, a gente fica um pouquinho assim triste, né? Porque às vezes a coisa não embalou e tal. A gente teve alguma experiência já com um pequeno grupo em casa, já de alguns anos, né? Desde a época que a gente morava em São Paulo, desde a época que a gente casou, era bem jovenzinho ainda, e faz tempo. A gente tem experiência com pequeno grupo, e muitas vezes o pequeno grupo começa pequeno mesmo, tá mais para pequeno do que para grupo. E só que, pelo menos da nossa experiência, às vezes que a gente começou com pequenos grupos, Deus foi tão misericordioso que por algumas vezes o nosso pequeno grupo se multiplicou assim por 3. Porque já não cabia mais na casa. Então, assim, Deus não despreza os pequenos começos, porque ele vê a intenção do coração mesmo, né? Então, a igreja começa, né, nas casas, nas comunidades, com os irmãos compartilhando, né, tanto a palavra e as orações, quanto as próprias refeições, né? Era partilhava da palavra e do pão ao mesmo tempo, né? A gente vê isso lá em Atos 2:42, né? A gente vê muito isso. Bom, aí eu já falei um pouco sobre isso, né? As viagens de Paulo, os fundamentos da fé. A expansão foi obra do Espírito Santo, claro, né? Testemunho pessoal e comunicação eficaz das boas novas em diferentes culturas. Interessante também como a palavra de Deus alcançou culturas tão diversas, né? Pode passar, por favor. Ela não parou, né, com as perseguições. Aqui a gente já falou um pouco sobre isso, né? Aí, como lições, né, a gente pode tirar que a história da igreja ensina para nós hoje a gratidão pelos que pagaram o preço para que a palavra do Senhor chegasse até nós hoje, humildade para a gente saber que não fomos nós que começamos e nem seremos nós que vamos terminar, né? Deus levantou pessoas antes da gente e com certeza ele também vai levantar pessoas depois de nós. Diz que um grande missionário, pregador do evangelho e tal, disse que ele um dia chegou no estádio lotado e tal. A gente não sabe se essas histórias são exatamente desse jeito, mas que ele teria comentado alguma coisa do tipo: puxa vida, Deus precisa mesmo de mim, né, para fazer essa obra. Olha quanta gente e tal, quanta gente eu arregimentei aqui e tal, Deus precisa de mim. E esse homem, pouco tempo depois, ele caiu. Ele foi pego em adultério e foi uma tragédia para o ministério dele. Então, assim,
Então a gente tem que ter a gratidão, tem que ter a humildade e a esperança para perseverar na fé mesmo em meio às crises, né? A gente hoje no Brasil não vive uma perseguição. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizer, porque tem uma perseguição e tal. A gente não tem uma perseguição declarada. A gente pode sofrer algum preconceito. Agora, vamos combinar que sofrer um preconceito é bem diferente de sofrer uma perseguição, né? Você ser alvo de chacota, eventualmente, porque você é crente, como o pessoal diz, é uma coisa. Agora, você ser trancado numa prisão perpétua porque você não negou a Jesus, tem uma diferença, né? Então, a gente não pode dizer que no Brasil a gente sofre perseguição. A gente pode sofrer algum preconceito. E então, assim, a fé faz com que a gente persevere, mesmo em meio às crises. Pode passar, por favor. E aí a gente vai pensar um pouco sobre as aplicações de tudo isso para hoje, né? Mas, assim, por que tudo isso? Porque a gente, como igreja, deve se debruçar, né, sobre a história da igreja, sobre pensar sobre esses assuntos todos, né? Quais seriam as aplicações para a nossa vida hoje? Aí, a gente vai lá para esse texto de Hebreus 10, 25, que diz assim: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, assim, a gente vê que essa coisa dos desigrejados não é tão nova quanto a gente pensa às vezes, né? Vê que lá, aos Hebreus, o autor já falava sobre esse problema, sobre essa questão, né? Então, a gente vê que nada novo debaixo do sol, né? O ser humano é o mesmo, as carências do ser humano são as mesmas, as nossas dificuldades são as mesmas, o que muda é o contexto, né? O meio ali, mas o ser humano é o mesmo. Pode passar, por favor. Então, assim, voltando um pouco para as nossas perguntas iniciais, né? Por que igreja, né? Por que eu deixo o conforto da minha casa no domingo à noite? Por que eu deixo de ver agora o São Paulo jogando com o Flamengo? Se bem que nesse caso eu deixo porque por motivos até meio óbvios, né? Para quem entende um pouco de futebol, não tá valendo muito a pena mesmo não. Mas fora isso, né? Por que eu deixo o conforto da minha casa? Por que eu deixo muitas vezes de fazer um programa só em família para estar junto, congregando com os irmãos, né? Primeiro, em obediência ao Senhor, né? Congregar é um ato de obediência às orientações contidas no Novo Testamento, incentivando a união e fé ativa. Também por comunhão e apoio mútuo. A congregação promove a comunhão verdadeira, o apoio emocional e aconselhamento espiritual entre os irmãos. Não sei vocês, mas de uns tempos para cá, eu tenho visto, e assim, de uma maneira muito próxima a mim, tantas pessoas com problemas emocionais, assim, quase que acho que é quase que uma epidemia, sabe? E eu vejo que a igreja é um instrumento que Deus usa para tratar das nossas emoções, né? E eu acho é tão bonito o jeito que Deus faz isso, né? Porque não sei se aqui a gente tem algum psicólogo ou psiquiatra no nosso meio, mas Deus pode usar essas pessoas, essas profissões, eu tenho certeza disso. Deus usa, né? Deus usa quem Ele quer. Mas é mais bonito ainda perceber que Deus usa pessoas que muitas vezes não têm nenhuma formação acadêmica, talvez nem estudo tenha, mas no momento em que a gente precisa de uma palavra de consolo, de conforto, de até às vezes um chacoalhão, Deus usa uma pessoa, um irmão, uma irmã, naquele momento, e você percebe, você sabe que foi uma palavra de Deus para a minha vida, e o seu coração se acalma, e você clareia, né, a sua visão.
Então a igreja tem, como corpo de Cristo, tem essa função, e o Espírito Santo tem esse poder de usar uns aos outros. E quantas vezes a gente vê, né? Esses são os mandamentos recíprocos, né? A gente vê uns aos outros na igreja, né? Então, isso também é uma bênção que Deus deixou e que só pode acontecer no convívio, né? De uns com os outros. Crescimento e serviço. Reunir-se cria oportunidades para o crescimento espiritual, o exercício de dons e o serviço mútuo na igreja. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão dos dons, né? Deus concedeu dons para cada um de nós. Cada um de nós tem algum dom, alguns dons. Você pode até ainda não ter descoberto qual é o seu dom, ou quais são os seus dons. Mas saiba que Deus te capacitou com dons. E uma forma que Deus usa para o exercício desses dons é justamente a comunhão com os santos, na igreja. É na igreja que a gente vai exercer esses dons. Não é só na igreja, não é apenas na igreja, né? Você vai exercer os seus dons no seu trabalho, na sua faculdade, no seu relacionamento, na sua casa. Aliás, às vezes um lugar que pode ser mais difícil para a gente exercer os dons, de fato, pode ser na nossa casa, né? Então, são as oportunidades que Deus dá para o exercício dos dons que Ele nos deu. Senão a gente vai estar enterrando os nossos talentos, vai estar enterrando os nossos dons, e isso não é bom, e a gente tem até na Bíblia uma parábola que fala sobre isso, né? E a importância coletiva da fé, a congregação ressalta a dimensão coletiva da fé, desafiando o individualismo e fortalecendo o corpo de Cristo. Numa sociedade em que cada vez mais a gente tem visto um afastamento, né, das pessoas, a igreja tem também essa função, esse poder, né, de fazer com que a gente pense coletivamente, uns aos outros. Pode passar, por favor. Então, partindo já aqui para o final, a história da igreja revela conquistas, erros e renovação, oferecendo lições valiosas para os cristãos atuais. A gente tem muito a aprender com aqueles que nos antecederam, né? Esperança no retorno de Jesus. Filipenses 3:20 enfatiza a esperança cristã na pátria celestial e no retorno de Jesus Cristo. A nossa pátria não é aqui, não é nesse mundo. E um chamado à perseverança e missão. Os cristãos são chamados a servir, a perseverar, servir, adorar e testemunhar, sustentados pela fé e comunhão. Para encerrar, eu queria ler algo que eu achei bastante interessante. Não fui eu que escrevi, mas eu achei que vale a pena a gente compartilhar. Em conclusão, a história da igreja fala das vitórias e dos erros do povo de Deus em sua peregrinação através dos séculos. As vitórias e bênçãos nos dão motivos para louvor e gratidão a Deus. Por outro lado, essa história nos apresenta sérias advertências sobre os pecados individuais e coletivos da igreja e a necessidade constante de arrependimento e conversão. A história da igreja pode ajudar-nos e inspirar-nos a sermos melhores discípulos e servos de Cristo nesse mundo, ao mesmo tempo em que recordamos que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Amém? Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor da história e Ele também é o Senhor da igreja. E Ele atua tanto na história quanto na sua igreja. Isso era o que eu queria compartilhar nessa noite com os irmãos, para que a gente possa ter em mente que Deus continua, esse mesmo Deus que trouxe a sua igreja até aqui, continua nos sustentando, continua nos guiando, continua, através do Espírito Santo, né, nos consolando nas nossas dificuldades, nas nossas dores, apontando os caminhos para a sua igreja. Eu digo sempre que Deus é o maior interessado em que a igreja avance e que nós possamos ser instrumentos na mão dele, né? Nas mãos dele, para continuar avançando com o Evangelho de Cristo, para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento do Jesus
Senhor, do Jesus Salvador, do Jesus que é amor, do Jesus que perdoa pecados, do Jesus que transforma vidas e do Jesus que nos espera para que a gente possa passar a eternidade com Ele. Amém? Amém.